Mas links, links, rockets, a gente vai aprendendo inglês na igreja também, né? Então, como eu estava dizendo, hoje nós estamos dando continuidade à nossa série GPS, como disse na semana passada, guiados para a santidade. Você pode repetir comigo? Guiados para a santidade. Na semana passada, nós refletimos dentro deste tema os seguintes tópicos: guiados para a santidade, resistindo à carne, o mundo e ao diabo. Hoje nós continuaremos. Resistir significa o quê? Manter a posição. Resistir significa conservar-se firme. Resistir significa não ceder. Usando uma linguagem militar, ou ainda preservar uma posição conquistada diante de intenso ataque de inimigos. Isso é resistir. Esta noite, nós daremos continuidade ao tema: guiados para a santidade, movidos pela razão, pela fé e pela esperança. Guiados para a santidade, movidos pela fé, pela razão e pela esperança. Se na semana passada o nosso foco estava em preservar a posição, se na semana passada o nosso foco era resistir, agora é avançar, é irmos à frente. Vamos ao nosso texto dessa noite, que está lá em Atos capítulo 8, nós leremos do verso 26 até o verso 40. Atos, capítulo de número 8, do verso 26 ao verso 40. Esse é um texto muito conhecido. O capítulo 8, é o texto onde começa, após a morte de Estevão, começa a perseguição à igreja. E no capítulo 8, no início do capítulo 8, nós vamos vendo que a igreja, ela é dispersa, acontece a diáspora. E Filipe vai para Samaria, e em Samaria Filipe prega o evangelho, e ali muitos se convertem, e no verso 8 do capítulo 8 diz que ali o povo que já creu no Senhor foi tomado de grande alegria. No texto que nós começaremos a ler agora, Filipe é levado pelo Espírito Santo para encontrar um homem estrangeiro no meio do caminho. Vamos ao texto. Mas um anjo do Senhor falou a Filipe: levanta-te e vai em direção ao sul, pelo caminho deserto que desce de Jerusalém para Gaza. E ele se levantou e foi. Um eunuco etíope, administrador de Candace, rainha dos etíopes, e superintendente de todos os seus tesouros, que tinha ido a Jerusalém para adorar. Voltava para casa e, sentado na sua carruagem, lia o profeta Isaías. E o Espírito disse a Filipe: aproxima-te, acompanha essa carruagem. Filipe correu e ouviu que o homem lia o profeta Isaías e perguntou: entendes o que lês? E ele respondeu: como poderei entender, a não ser que alguém me ensine? E pediu a Filipe que subisse e se assentasse. A passagem da Escritura que ele estava lendo era esta: foi levado como ovelha ao matadouro, e como um cordeiro mudo diante de quem o tosquia, não abriu a boca. Na sua humilhação, a justiça lhe foi tirada. Quem relatará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. Tomando a palavra, o eunuco disse a Filipe: por favor, de quem o profeta está falando isso? De si mesmo ou de outro? Então Filipe passou a falar, começando por essa passagem das Escrituras, anunciou-lhe o evangelho de Jesus. E prosseguindo, chegaram a um lugar onde havia água. O eunuco perguntou: aqui há água, que me impede de ser batizado? Filipe disse: é permitido se creres de todo o coração. E ele respondeu: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então
ele mandou parar a carruagem e desceram ambos à água, tanto Filipe quanto o eunuco. E Filipe o batizou. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe. O eunuco não mais o viu e alegre seguiu pelo seu caminho. Amém? O texto é uma maravilha para nós. O primeiro passo, movidos pela razão, é buscando o entendimento. Guiados pela santidade, movidos pela razão, buscando o entendimento. Qual é a pergunta que Filipe faz ao eunuco? Entendes o que lê? E ele responde: como poderei entender se não há quem me explique? Então, a primeira coisa que nós precisamos entender é a razão, buscando o entendimento, guiados pela santidade, movidos pela razão. Há um grande engano das pessoas sobre essa questão. A razão é importante. Aquele que deseja seguir a Cristo precisa ter pleno entendimento de que somos pecadores. Precisamos entender isso, que somos pecadores e que Jesus bem mais do que que Jesus é bem mais do que um resolvedor de problemas. Nós precisamos ter consciência disso, de que somos pecadores. Charles Spurgeon, no século XIX, ele dizia o seguinte: vivemos um tempo de emoções intensas, onde muitos estão apenas emocionados, mas não estão verdadeiramente arrependidos. Mas não estão verdadeiramente arrependidos. Spurgeon ainda diz mais: os convertidos que nascem emocionados morrem quando a emoção acaba, porque lhes falta entendimento. São pessoas como os discípulos do caminho de Emaús. Os discípulos do caminho de Emaús caminharam com Jesus, ouviram Jesus, testemunharam os feitos de Jesus, mas não entenderam quem era Jesus. Eles não entenderam. Eles não conseguiam, ainda não compreendiam quem era Jesus. Por isso, naquele encontro, diz o texto que Jesus vai discorrendo, vai falando sobre tudo aquilo que haveria de acontecer, a fim de que eles entendessem. Guiados pela fé, nós precisamos usar a razão. São pessoas que se aproximam de Jesus apenas para terem as suas necessidades atendidas. Lembra? No Evangelho de João, há a multiplicação dos pães e peixes, o Senhor atravessa para o outro lado do lago, a multidão vai atrás de Jesus. Quando chega a intenção deles, Jesus vai para o outro lado justamente porque sabia que a intenção deles era torná-lo Jesus rei. E o Senhor Jesus diz que ele vai atrás, que aquela multidão vai atrás dele, não por quem ele era, porque havia lhes matado a fome. Muitas pessoas vêm até Jesus, e quando os seus problemas imediatos são resolvidos, passado um tempo, elas acabam indo embora. Por quê? Não entenderam quem é Jesus. São pessoas que até passam um tempo na presença do Senhor, mas logo se afastam, porque não entendem, ou porque Jesus não atende às suas expectativas. São pessoas que se aproximam de Cristo sem entenderem as consequências do pecado, sem entenderem a importância do sacrifício na cruz, sem entender a ressurreição de Jesus. E por não entenderem as consequências do pecado, vão embora. Muitos se perguntam: de que devo me arrepender?
Por que preciso me arrepender? E quando essas pessoas falam isso, elas dizem: eu não roubo, eu não mato, eu não fumo, eu não bebo, eu não me prostituo. Por que eu tenho que me arrepender? Porque elas não entendem. Não roubar, não matar, não trair, tudo isso é muito bom, mas não lhe isenta das consequências do pecado. Ser bom não lhe isenta das consequências do pecado. Precisamos entender isso. Guiados pela santidade, precisamos usar a razão e entender as consequências do pecado. Talvez você seja daqueles que dizem: eu sou melhor do que muitos crentes por aí. Eu tenho uma vida melhor do que muitos crentes que existem por aí. Mas isso não isenta você das consequências do pecado. Não isenta você das consequências do pecado. O Senhor Jesus diz: vocês erram por não conhecerem isso quer dizer o quê? A razão, usar a razão. Nós precisamos usar a razão. Quando Adão pecou, nós, como descendentes dele, segundo a carne, herdamos o pecado que ele cometeu, que foi a desobediência a Deus. Nós precisamos entender isso, que esse pecado é nosso, que nós também pecamos. Por isso a Bíblia diz, lá em Romanos capítulo 5, verso 12, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Por isso todos pecaram. Nós precisamos entender isso. Nós somos pecadores. Em pecado fomos gerados. Enquanto nós não entendermos isso, nós não compreenderemos o sacrifício da cruz, a ressurreição de Jesus e a nova vida que Ele nos oferece. Muitas pessoas não entendem isso. O pecado afasta a humanidade de Deus. E a humanidade sem Deus torna-se escrava da ganância. A humanidade sem Deus torna-se escrava da violência. A humanidade sem Deus torna-se escrava das imoralidades e tantas outras coisas que acontecem por aí, como consequência do pecado. A humanidade, um gerador do outro. Consequências do pecado. O sofrimento, a destruição. O salário do pecado é a morte. E nós precisamos fazer com que as pessoas entendam isso. O salário do pecado é a morte. E sem Jesus, você não terá vida. Precisamos fazer isso. Levar as pessoas a entenderem isso. Por isso Deus enviou Jesus. Por isso Deus enviou Jesus. Nós precisamos levar as pessoas a entenderem isso. Porque existem pessoas que estão na igreja, mas não entendem a gravidade do pecado. Não entendem as consequências do pecado. Não entendem o sacrifício na cruz. Não entendem a importância da ressurreição. Não entendem isso. Daí a razão de Filipe explicar ao eunuco. Aquele eunuco, ele está vindo da adoração, ele está vindo do templo. Mas ele não entendia. Ele participava das coisas do templo, mas não entendia. Por isso Deus enviou Jesus. Por isso Deus enviou Jesus, que é o caminho e também o bom pastor, para guiar-nos de volta à presença dele. Nós precisamos dizer isso. Irmãos, o Evangelho de Marcos diz que a mensagem de João Batista é: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Logo depois o Senhor Jesus começa o seu evangelho, começa a sua fala no Evangelho de Marcos dizendo: arrependei-vos.
A mensagem da igreja lá em Atos é arrependei-vos. Mas antes de dizer arrependei-vos, foi explicado por quê, as consequências do pecado para o mundo. Daí a razão de Filipe explicar ao eunuco que Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome pregasse o arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Por isso, Filipe começa dizendo isso. Portanto, meu irmão, minha irmã, a humanidade precisa entender que sem arrependimento não há remissão de pecados. Não há remissão de pecados. Arrepender-se no contexto bíblico é 180 graus de volta. O arrependimento reorienta a vida do pecador, que renuncia a sua dependência, depositando a sua vida aos pés de Jesus. Nós precisamos entender isso. Eu preciso me arrepender. Eu preciso para poder ter uma comunhão com o Senhor. Não importa o tipo de pecado que você tenha cometido, grande ou pequeno, o Senhor nos perdoa. Não importa o tamanho do dano causado pelo pecado, o Senhor nos perdoa. Porque Jesus disse: eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Nós nos arrependemos quando nós temos consciência de que cometemos um erro, que cometemos uma falta, que cometemos um pecado. Isso tudo invoca a razão. Guiados para a santidade, eu preciso me mover usando a razão. Porque sem entendimento, eu não consigo compreender aquilo que Deus tem preparado para mim. Aí eu vou entender, eu preciso usar a razão. Para sermos identificados com Cristo, é preciso entender que sem Cristo, nós somos pecadores. Sem Cristo, nós somos pecadores. E o pecado nos afasta de Deus. Nós precisamos entender que só através de Jesus podemos voltar a uma plena comunhão com o Senhor, com Deus nosso Pai, só através de Jesus. Porque o Senhor Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Portanto, meus irmãos, guiados para a santidade, use a razão, reflita na sua condição diante de Deus, reconheça hoje os seus pecados e manifeste o seu arrependimento e receba a salvação em Cristo Jesus. Precisamos entender: sem Jesus nós não estamos salvos, nós somos pecadores, nós não somos dignos. Nós não somos dignos. Não façamos como aqueles que no passado, como aqueles no caminho de Emaús, bem que achávamos que ele era, como se a morte de Jesus ele deixasse de ser. Jesus morreu, ressuscitou e vive, e hoje está à direita do Pai, intercede por nós. Nós precisamos entender que precisamos confessar os nossos pecados, nos arrependermos, para termos uma comunhão com Jesus. Versos 36 e 37 diz: e prosseguindo chegaram a um lugar onde havia água, e o eunuco perguntou: aqui está a água, que me impede de ser batizado? Filipe disse: é permitido, se creres de todo o coração. E ele respondeu: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. O segundo movimento é a fé. Guiados pela santidade, o segundo passo é movidos pela fé, reconhecendo o senhorio de Jesus. Reconhecendo o senhorio. Muitos têm a Jesus como seu Salvador, mas não têm Jesus como seu Senhor. Não têm Jesus como seu Senhor. Prosseguindo pela estrada, chegaram a um lugar onde havia água. A fé é um elemento indispensável, meus irmãos, para a nossa caminhada. A fé é indispensável para quem deseja viver uma caminhada com Deus. Exercer a fé é um chamado central na nossa vida, na vida do cristão. E a fé não está naquilo que eu tenho, ou naquilo que Deus me dá,
ou na saúde que Deus restaurou. A fé está na certeza de que um dia Ele virá e nós estaremos com Ele. Essa é a fé. A fé é o fundamento da nossa relação com Deus. E a nossa fé é praticada dia após dia. É a fé que nos capacita, a fé que nos dá resistência para suportar as adversidades. A fé que enrijece os nossos músculos, nos dá condições. A fé. Sabe, irmãos, às vezes nós dizemos assim, se eu perguntar, todos aqui vão dizer, você tem fé? Todos dirão, eu tenho fé. Mas fé em que circunstâncias? Diz a história do cristianismo que uma jovem na época do Império Romano, chamada Perpétua, havia sido presa. E naquele período de perseguição à igreja, Perpétua seria sacrificada, seria executada. Aqueles que tomavam conta de Perpétua, os seus algozes, propuseram a Perpétua que ela renunciasse a Jesus. Perpétua manteve-se firme. Eu creio que o Senhor voltará para me buscar. E mandaram seus pais, sua família ir até Perpétua para tentar convencê-la, mas ela não mudou a sua posição. Eu creio que o meu Redentor vive, como disse Jó. Perpétua foi executada, mas Perpétua hoje vive, porque aqueles que vivem essa vida pela fé passarão a eternidade com Deus. A Bíblia diz que pela fé Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim. A Bíblia diz que pela fé Enoque foi trasladado para não ver a morte. A Bíblia diz que pela fé Noé, divinamente avisado, construiu a arca e salvou a sua família. A Bíblia diz que pela fé Abraão deixou a terra da sua parentela e foi para onde o Senhor o mandou. Pela fé, diz a Bíblia que pela fé Isaac abençoou Jacó e Esaú sobre as coisas que haveriam de acontecer. A Bíblia diz que pela fé Moisés, sendo grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. A Bíblia diz que pela fé, aqueles que saíram do Egito atravessaram o Mar Vermelho. A Bíblia diz que pela fé, os muros de Jericó foram derrubados. Pela fé, pela fé, pela fé, pela fé, no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Todos estes e muitos outros, movidos pela fé, caminharam em desertos, foram perseguidos. Lá em Hebreus diz que aqueles heróis da fé listados no capítulo 11, diz que no tempo que eles viveram não eram dignos de terem tais homens entre eles. Pela fé, irmãos. Ah, meu querido irmão, nós resistimos à carne, nós resistimos ao mundo, nós resistimos ao diabo. E agora nós estamos nos movendo pela razão, porque entendemos que precisamos nos arrepender, então nós estamos nos movendo pela fé, avançando pela fé. Portanto, guiados para a santidade, movido pela fé, renuncie às ofertas vazias feitas por um mundo dominado pelo pecado. Renuncie às ofertas vazias pelo mundo governado pelo pecado. Venha desfrutar uma nova vida com Deus, pela fé. Voltemos ao texto, verso 38. Então, ele mandou parar a carruagem, e desceram ambos à água, tanto Filipe quanto o eunuco. E Filipe o batizou. Guiados pela fé, pela santidade, movidos pela esperança. Então Filipe e o eunuco desceram a água e o batizou. Da mesma maneira como Jesus se deixou batizar por João Batista. O batismo de João era confissão de pecados, mas o Senhor, mesmo sem ter pecado, deixou-se batizar para que cumprisse a lei.
Cristo não se julgou acima da lei. João estava pegando o batismo do arrependimento, mas Cristo permitiu-se. Contudo, Cristo, sem ter pecado, submeteu ao seu batismo. Cristo nos ensina que a obediência é um princípio importante para nós que queremos participar da esperança. Logo, o batismo é um meio através do qual demonstramos a nossa obediência e nos identifica com Cristo, porque Ele deixou-se batizar, nós também devemos ser batizados. Existem muitas pessoas na igreja que resistem ao batismo. O pastor falou, nós teremos aqui o batismo dia 27, mas tem muitas pessoas que dizem, agora não. Talvez amanhã, talvez na semana que vem, talvez no próximo batismo, no batismo no final do ano. Queridos, Cristo deixou-se batizar. Se nós queremos nos identificarmos com Cristo, precisamos fazer aquilo que Ele também fez. Obedecermos a Ele. Porque a Bíblia diz lá em Romanos capítulo 6, pelo batismo morremos e fomos sepultados com Cristo. E assim como Ele foi ressuscitado dos mortos pelo poder glorioso do Pai, agora nós também podemos viver uma nova vida. E Paulo escreve mais ainda. Uma vez que a nossa união com Ele se assemelhou à sua morte, assim também a nossa ressurreição será semelhante a dele. Esperança. Ora, se morrermos com Cristo, cremos que também viveremos com Ele. Lá em Colossenses capítulo 1, verso 27, Paulo diz, Cristo em nós, a esperança da glória. Cristo em nós, a esperança da glória. Lá em Romanos capítulo 5, verso 5, o apóstolo ainda diz assim, a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo, que Ele nos concedeu. A esperança é viva, viva em nós, porque Cristo em nós é a esperança da glória. Querido irmão, portanto, guiado para a santidade, movido por essa esperança. Qual é a nossa esperança? É de que um dia estaremos com Ele nos altos céus. Essa é a nossa esperança. Nem a morte, nem a vida, nem principado, nem potestade, nada poderá nos separar do amor de Deus em Cristo Jesus. Guiados pela santidade, movido pela esperança, meu irmão, descanse no Senhor, porque Deus sabe tudo quanto precisamos. Deus conhece todas as nossas necessidades, Deus conhece todas as coisas. Por isso, lá no Salmo 37, versículo 5 diz, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Interessante. Esse texto, Filipe encontra um homem que tinha uma grande posição, um homem que trabalhava, assim dizendo, num lugar de grande prestígio, um homem que tinha muitas riquezas, mas o maior tesouro que ele conhecia, o maior tesouro que ele possuía, ele não entendia. O maior tesouro que ele possuía era a palavra de Deus e não compreendia. Queridos irmãos, queridas irmãs, o interessante é o final do verso número 39. Diz que ao final, quando ele batizou, ele seguiu alegre. Quando nós entendemos a palavra de Deus, quando nós cremos na palavra de Deus,
quando as nossas esperanças estão firmadas na palavra de Deus, o nosso coração transborda de alegria. E essa é a alegria que eu quero que o Senhor deposite na sua vida essa noite. Essa é a alegria que eu quero que o Senhor deposite na sua vida essa noite. No verso 8 do capítulo 8, diz que a cidade de Samaria e aqueles que ali estavam, aqueles que creram, foram tomados de grande alegria. Agora no verso 39, diz que aquele homem avançou, foi para a sua terra, tomou o seu caminho com grande alegria. E essa mesma alegria, o Senhor oferece a você essa noite. Essa mesma alegria o Senhor oferece a você essa noite. Mas o que você precisa fazer? Você precisa entender que somos pecadores. Precisa entender que Cristo morreu na cruz por amor a você. Cristo morreu na cruz por amor a você. Você precisa reconhecer que Cristo morreu na cruz pelos seus pecados. Você precisa confessar os seus pecados a Deus, declarar o seu arrependimento e crer em Jesus Cristo como seu Salvador. Não há salvação em nenhum outro nome, a não ser no nome de Jesus. Não há salvação em nenhum outro nome, a não ser no nome de Jesus. Quero encerrar dizendo a você: a verdadeira alegria só pode ser experimentada por aqueles que foram resgatados por Jesus. Pois o Filho do Homem não veio buscar os santos, mas sim os pecadores. E entre esses pecadores estamos nós. Jesus veio nos buscar. Jesus veio nos buscar. E Ele é a fonte da nossa tremenda alegria. Aleluia! Fique de pé, igreja. Celebre ao Senhor nesta noite. Celebre ao Senhor em nome de Jesus. Em nome de Jesus.